Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesse vídeo, com a ajuda da professora Ivoni, proponho responder a seguinte pergunta: o que é a quantização da energia do elétron? A quantização da energia do elétron foi formulada por Niels Bohr em 1913, quando propôs um novo modelo atômico envolvendo elétrons em órbitas circulares ao redor de um núcleo atômico positivo. Como discutimos em aulas anteriores, a quantização da energia do elétron preso ao núcleo atômico é conceitualmente o mesmo que a discretização dessa energia eletrônica. Ou seja, os valores de energia do elétron não são contínuos. Apenas alguns valores discretos são permitidos e todos os demais são proibidos. A palavra discreto significa exatamente isso: valores permitidos, não contínuos, com intervalos de valores proibidos entre eles. Bohr compôs o seu modelo atômico de uma maneira elegante e genial a partir de várias descobertas e observações experimentais já conhecidas na época, mas que ainda carregavam muitas dúvidas nas explicações propostas. São elas: os espectros de linhas dos elementos químicos, conhecidos desde a década de 50 do século XIX, a descoberta do elétron por Thomson em 1897, a quantização da luz em unidades discretas, os fótons, proposta por Planck em 1900, e a descoberta do núcleo atômico com carga elétrica positiva, realizada por Rutherford em 1911. Os elétrons foram descobertos por Thomson em 1897, após desviar os raios catódicos utilizando um capacitor e um eletroímã. Sabendo os valores dos campos elétrico e magnético aplicados sobre o feixe, conseguiu calcular a razão carga-massa destas partículas. Afirmou que esses raios eram partículas que possuíam carga elétrica negativa e que a massa era muito menor que a dos átomos. E demonstrou que estavam presentes em todos os materiais. A carga elétrica já era conhecida como propriedade da matéria há mais de 100 anos, desde os experimentos de Galvani, Volta e Faraday. E a corrente elétrica foi logo associada às novas partículas descobertas, e por isso elas foram batizadas de elétrons. Thomson pensou que os elétrons negativos impregnavam uma massa positiva que ocupava homogeneamente todo o interior do átomo e neutralizava as cargas elétricas da matéria. 9 anos depois, ganhou o Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos neste tema. O valor da carga elétrica do elétron só foi obtido experimentalmente de maneira muito engenhosa por Millikan em 1909, ao interromper a queda de pequenas gotículas de óleo dentro de uma câmara sob vácuo, quando aplicava um campo elétrico conhecido entre duas placas de um capacitor. Planck propôs, ao final do século XIX, que a luz era formada por entes discretos, posteriormente denominados fótons, e que a intensidade nos espectros de emissão de um corpo negro estava relacionada à quantidade de fótons que possuíam um mesmo comprimento de onda. A energia de um fóton seria o produto da constante de Planck, H, pelo valor da frequência do fóton, Ni, e a energia do feixe de luz monocromática, isto é, todos com a mesma frequência ou o mesmo comprimento de onda, seria a energia de cada fóton multiplicada pelo número total de fótons formadores do feixe. Ernest Rutherford foi o descobridor das radiações alfa, beta e gama,
e por esse fato ganhou o Prêmio Nobel em 1908. Mas seu experimento mais famoso foi em 1911, quando, utilizando a radiação alfa, que ele já sabia serem partículas positivamente carregadas, bombardeou uma fina lâmina de ouro. Observou que a maior parte do feixe atravessava a placa de ouro sem se desviar, e apenas umas poucas eram desviadas ou ricocheteavam. Sob a orientação de Rutherford, foram Hans Geiger e Ernest Marsden que realizaram o experimento, e com uma lupa contaram quantas poucas vezes as partículas alfa eram desviadas da sua trajetória original. Por essa estatística, Rutherford concluiu que os átomos de ouro possuíam um núcleo positivo que concentrava quase toda a massa atômica e era cerca de 20.000 vezes menor que o átomo. Ele já sabia que os elétrons eram tão leves que não iriam interferir na direção do feixe de partículas alfa. Rutherford propôs um novo modelo atômico com um núcleo positivo central e elétrons em órbitas planetárias ao seu redor. Mas ele sabia que, pelo eletromagnetismo clássico, este átomo seria instável. Na física clássica, a aceleração centrípeta implicaria em perda da energia cinética por emissão de radiação eletromagnética, que levaria ao colapso do sistema. Esta teoria não estava errada para partículas carregadas livres das forças de curto alcance do interior do átomo. Hoje esse princípio é utilizado em aceleradores de partícula, onde ocorre a emissão de luz sempre que um feixe de partículas carregadas é desviado. Bohr, corajosamente, em seu primeiro postulado, afirmou que no interior do átomo a aceleração centrípeta do elétron, resultante de uma trajetória circular ao redor do núcleo atômico, não levaria a perdas de energia cinética. A energia do elétron permaneceria constante em uma órbita fixa. Em seu segundo postulado, afirmou que apenas alguns valores de raios de órbita para o elétron seriam permitidos. E, portanto, para cada órbita existiria um valor de momento angular específico, discreto, o que implicava em valores de energia também bem determinados, isto é, quantizados. Em resumo, a quantização da energia do elétron era consequência da quantização da órbita do elétron. Em seu terceiro postulado, Bohr afirmou que a transição de um elétron de uma órbita para outra envolvia mudança em sua energia. A energia recebida a partir de uma colisão com um fóton levaria o elétron para uma órbita mais externa. Essa absorção de energia luminosa pelo elétron aniquilaria o fóton e só ocorreria na condição que ele chamou de ressonância. Nesta condição, a energia do fóton, que é igual a hν, deveria ser idêntica à diferença de energia que o elétron teria nas duas órbitas envolvidas na transição eletrônica. A ressonância é imposta pela impossibilidade do elétron existir com energia cujo valor é proibido, ou seja, é consequência do elétron só poder ganhar energia exata para que adquira outro valor de energia entre aqueles valores permitidos. A equação da ressonância também valeria quando o elétron em órbita mais externa perdesse a energia exata na forma de um fóton para transitar para uma órbita de menor energia. A luz branca, mistura de todas as cores, quando atravessa uma certa substância, tem parte dos seus fótons absorvida. E a cor aparente que nós enxergamos é a do feixe original subtraído dos fótons aniquilados ao transferir toda a sua energia para os elétrons dessa substância, que assim atingem órbitas mais externas de maior energia.
Além disso, a cor emitida por substâncias quando aquecidas é a mistura das cores dos diferentes fótons associados aos elétrons que perdem energia na forma de luz quando voltam para órbitas internas de menor energia. Esta é a primeira explicação para a origem das cores das substâncias que surge na história das ciências. Falta ainda entendermos algo mais complexo, que é a cor como resultado das transições eletrônicas moleculares. Vale a pena refletirmos sobre o intervalo de tempo entre a descoberta dos espectros de linha dos elementos químicos por Kirchhoff e Bunsen, investigados na década de 1850 e publicados em 1860, e a explicação teórica para esses fenômenos dada por Bohr apenas em 1913. Essa história nos mostra como esses fenômenos estão longe de serem intuitivos. Neste aspecto, a teoria proposta por Bohr aos 27 anos, que foi desde o início apoiada por Rutherford, estava pondo em questionamento várias outras explicações científicas da época para os fenômenos envolvendo interações da luz com a matéria, o que nos leva a admirar sua coragem.